Visualizem essa cena. Uma família numerosa de moradores de cortiços do Rio de Janeiro, do finalzinho do século XIX, voltada para as artes plásticas. Imaginem só, pessoal, 10 filhos em uma família. E desses 10, 5 frequentando, cada um ao seu tempo, as instituições de formação de artes plásticas do Rio de Janeiro. 3 não deram continuidade aos estudos nas artes. Porém, os 2 que seguiram em frente, em uma justa revisão da historiografia das artes plásticas no Brasil, são reverenciados hoje como precursores das artes plásticas modernas brasileiras. Acompanhem comigo a biografia dos irmãos Arthur e João Timóteo da Costa. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Na época da Operação Bota Abaixo, que tinha como propósito, pelo menos no discurso oficial, derrubar cortiços e construções antigas para melhorar o tráfego da cidade do Rio de Janeiro, operação que se iniciou na gestão do prefeito e médico e higienista Cândido Barata Ribeiro, tendo sua sequência na gestão do prefeito Francisco Pereira Passos, os nossos biografados residiram com sua família, ora aqui, outra ali, em locais situados nas regiões dos antigos cortiços da capital carioca, todos muito próximos ao antigo centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o contexto de vida extremamente precária da fase inicial da trajetória de Arthur e João Timóteo da Costa. Mas gostaria de destacar para vocês o quanto os pais de nossos biografados, a senhora Emília de Mesquita Timóteo e o senhor José Timóteo da Costa, investiram muito, dentro das suas mínimas possibilidades, na formação da educação técnica, profissional e artística de nossos biografados. Pois observem que, antes mesmo de Arthur e João serem matriculados na Escola Nacional de Belas Artes, os seus pais já os tinham matriculado como jovens aprendizes na Casa da Moeda, para aprenderem algum ofício que eles permitissem sobreviver minimamente, caso o investimento na vocação artística não vingasse. Em relação à Casa da Moeda, pessoal, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para explicar para vocês o quanto foi fundamental para a formação cultural de nossos biografados esse período em que eles estiveram por lá, pois foi lá que os nossos biografados conheceram o diretor dessa instituição, cujo nome é Enes de Souza, um mecenas, um incentivador, um patrocinador de artistas, e justamente por já ter uma larga experiência em descobrir novos talentos, terminou sendo o principal responsável por introduzir ambos irmãos definitivamente no mundo das artes plásticas. Voltando a falar sobre os pais de nossos biografados, dá para se notar que, ainda que intuitivamente, eles percebiam que, apesar de recém-saído de um período escravista em fase final do período monarquista, o Brasil ainda carregava todas as marcas reacionárias e preconceituosas do período colonial, que se manteve, inclusive, no período republicano. Aliás, é bom que se diga que as grandes lideranças das primeiras fases do Brasil República tanto era reacionária e preconceituosa quanto as lideranças do período monarquista, e que a base ideológica desses agentes públicos republicanos eram justamente as condenáveis teorias da eugenia, do determinismo e do evolucionismo social, além do positivismo. Dentro desse contexto que eu acabei de relatar, os pais de Arthur e João Timóteo provavelmente avaliaram que era necessário garantir um ofício, qualquer atividade remuneratória que permitisse a sobrevivência básica dos seus filhos afrodescendentes, enquanto estavam se aventurando em abrir portas estreitas, diga-se de passagem, no mundo das artes plásticas. Gente, estamos falando de uma família em que a expressão veia artística nunca coube tão bem como no caso da família Timóteo da Costa, uma vez que Arthur, João e os seus irmãos Henrique, José e Maria estavam se mirando na trajetória de seu avô materno, Henrique Alves de Mesquita, que, depois de conseguir uma oportunidade de estudar no Conservatório de Paris ao longo dos anos, se capacitando em uma boa formação em diversificados instrumentos musicais, ao voltar ao Brasil, se consolidou como um dos mais brilhantes maestros brasileiros do século XIX. Não é exagero da minha parte, não. Para vocês terem uma ideia da notoriedade do avô materno de nossos biografados, observem que, na verdade, ele foi o primeiro músico do Brasil a ganhar uma bolsa para estudar em Paris, a convite de ninguém menos do que Dom Pedro II, que, a propósito, era seu fã. E tem mais, o grande escritor Machado de Assis, em uma de suas primeiras crônicas publicadas, se referiu a Henrique Alves de Mesquita como o possível Beethoven brasileiro. Não é pouca coisa, não é, gente? Acontece que a rica biografia do maestro Henrique Alves de Mesquita continua tão distante do conhecimento
dessa nova geração contemporânea quanto à história dos seus talentosos netos. Porém, isso aos poucos vem mudando. Em 2014, por exemplo, foi lançado o livro do músico e pesquisador Antônio J. Augusto, cujo título é bem sugestivo, pois se chama Henrique Alves de Mesquita, da pérola mais luminosa à poeira do esquecimento. Pessoal, eu acredito que resgatar a história de personalidades afrodescendentes marcantes, como a da família Timóteo, é, antes de tudo, um exercício de cidadania, que revela muito sobre a nossa própria formação de identidade como brasileiro e que também serve como referência para as novas gerações. Observem como isso é fácil de exemplificar, pois, em minha opinião, o fato de Arthur e João Timóteo terem insistido em se manter aos trancos e barrancos no aperfeiçoamento de seus talentos nas artes plásticas se deve muito, entre outros fatores, do fato de terem conhecimento sobre a trajetória de ascensão e prestígio social do seu avô materno, que também havia ingressado no campo artístico. Ou seja, saber que alguém que nem precisa ser exatamente seu parente, porém teve ou tem uma origem étnico-social reprimida e marginalizada semelhante à sua, mas que, ainda assim, vencendo todas as barreiras impositivas, se consagrou em sua vocação ocupacional, sem dúvida alguma, serve como referência para as novas gerações. Pois bem, dito assim, em 1892 chega a vez de Henrique Timóteo, irmão dos nossos biografados, se matricular na Academia Imperial de Belas Artes. 2 anos depois, ou seja, em 1894, surge a vez de João Timóteo, lembrando que João era 3 anos mais velho que seu irmão Arthur. Em 1899, foi a vez de Arthur se matricular pela primeira vez na Escola Nacional de Belas Artes. João e Arthur, ao longo dos anos, participaram de diversas edições da Exposição Geral de Belas Artes na Escola Nacional de Belas Artes. O marco divisor na carreira dos nossos biografados ocorreu quando, em 1907, Arthur recebe uma premiação de viagem à França através da própria Exposição Geral de Belas Artes. No ano seguinte, portanto, em 1908, aos 26 anos, Arthur embarca para a França, onde permanece por aproximadamente 2 anos. Em 1910, exatamente 2 anos depois da partida de Arthur para Paris, o seu irmão João, também através dessa mesma premiação promovida pela Escola Nacional de Belas Artes, embarca para a França, integrando o grupo de artistas brasileiros que, na cidade de Paris, fica responsável pela decoração do pavilhão da Exposição de Turim, na Itália, realizado em 1911. Entre esses artistas, podemos citar, além dos irmãos Timóteo da Costa, outros 2 irmãos igualmente talentosos, cujos nomes são Carlos e Rodolfo Chambellan, entre outros artistas brasileiros. Olha só, pessoal, eu gostaria de repartir com vocês um fato curioso. Várias gerações de pintores, escultores, escritores brasileiros conseguiam aprimorar e atualizar as suas técnicas artísticas, fazendo justamente esse percurso delineado pelos nossos biografados. Esses artistas participavam de concursos de artes, geralmente bancado por instituições públicas como, por exemplo, a Escola Nacional de Belas Artes, em que, através da exposição de suas obras, eram avaliados por uma bancada formada por um júri especializado. A premiação mais aguardada por esses jovens artistas brasileiros era justamente ir para a Europa, com o intuito de aperfeiçoar as suas técnicas artísticas. Era uma espécie de bolsa de estudos bancado pelo Tesouro Nacional, que no geral durava em torno de 2 anos. Observem, essa bolsa de estudos na Europa, bancada pelos cofres públicos brasileiros, era ambicionada por artistas brasileiros de todas as classes sociais. Inclusive, era utilizada majoritariamente por artistas oriundos de famílias ricas do Brasil. Segundo o pesquisador Kleber Antônio de Oliveira Amâncio, o artista Hélio Sillinger é um caso raro de residente que esteve na Europa às custas de sua própria família, quando se dirigiu para o continente europeu, em Munique, em 1896. Mesmo assim, da segunda vez em que retornou à Europa para dar sequência aos seus estudos, também foi na condição de bolsista do Estado brasileiro em 1903. Logicamente, os artistas brasileiros de baixa renda, sempre que tinham oportunidade, também faziam uso dessa oportuna bolsa de estudo. Como já havíamos comentado, Arthur viajou para Paris 2 anos antes de que seu irmão João, voltando ao Brasil no final do contrato da bolsa de estudos. Porém, justamente por causa de um novo contrato com o governo brasileiro, aí, já na condição de um profissional das artes plásticas, se junta ao grupo de artistas brasileiros
contratado pelo governo para executar a já comentada decoração do pavilhão brasileiro na Exposição Internacional de Turim, ocorrida nesta cidade italiana em 1911. Observem que eu só estou retomando essa informação sobre as viagens de Arthur para destacar que nesse percurso, entre as duas viagens para Paris, entre 1908 a 1910, podemos avaliar o quanto as características de estilo artístico foi se alterando a cada nova tela produzida por Arthur. Fato que também podemos verificar em igual medida nas obras de João Timóteo. Ambos, inicialmente por causa da formação básica de pintura em tela que obtiveram na Escola Nacional de Belas Artes, organizaram o seu foco artístico em relação a temas tradicionais da pintura acadêmica, principalmente sobre as paisagens. Porém, apesar de não abandonarem, por exemplo, a retratação de espaço ao ar livre, aprofundaram os elementos de uma abordagem ligada ao estilo impressionista, que foi um movimento artístico que surgiu exatamente em Paris, no século XIX. Outra questão que gostaria de destacar para vocês é que, principalmente Arthur, desenvolveu uma série de produções retratando pessoas negras de maneira realística, casual e humanizada. Falando dessa forma, vocês devem até se perguntar, e qual é a novidade nisso? Afinal, nada mais natural do que retratar negros, ou seja, seres humanos, de maneira humanizada, não é verdade? Realmente, gente, essa seria uma informação óbvia e desnecessária se estivéssemos descrevendo um contexto que não fosse o do Brasil pós-colonial e pós-escravista, que ainda aguardava todos os ranços de preconceito racial, que, aliás, perdura em grande medida até os dias atuais. Na contramão de uma onda simbólica, agindo inclusive como política de Estado nacional, promovida pela elite econômica e detentora dos meios de produção e de formação de opinião, que ao longo dos séculos desconstruía e desumanizava a imagem dos afro-brasileiros, Arthur Timóteo inicia uma série de produções em que personagens negras surgem em cenas urbanas em suas atividades laboriais, em momentos de descontração ou reflexão, enfim, sendo retratados como seres humanos que são, agindo como qualquer outro ser humano de etnia distinta. Para exemplificar o que acabei de falar, vou narrar um fato que aconteceu em 1906. Observem comigo. Em 1906, o nosso biografado Arthur Timóteo apresentou ao público um quadro cujo título é Retrato de Lúcio. Nessa obra, é possível observar que o nosso artista dá vida a um personagem aparentando ter uns 50 anos, em uma postura reflexiva, um homem negro em situação do cotidiano. A ideia era exatamente essa, retratar um homem negro em um contexto onde qualquer outro sujeito de etnia diversa pudesse também ser enquadrado. Essa era uma estratégia de humanizar quem estava sendo desumanizado. Porém, observem o foco que um jornalista da época resolveu dar à tela de Arthur, cujo título é Retrato de Lúcio. O jornalista inicia o texto dizendo assim: Retrato de Preto é outro quadro de Timóteo e um dos melhores da exposição. Como diz o título, representa um negro de nariz chato e beiços encarnados, chupando uma ponta de cigarro. O artista apanhou admiravelmente a expressão do negro desabusado das nossas cidades. Uma expressão da audácia e capadoçagem muito do 13 de maio. Pois é, meus amigos, observem que o jornalista do jornal Correio da Manhã analisa um personagem fictício de um quadro pintado por Arthur Timóteo sob o viés dos estereótipos raciais, pois ele tenta fazer um paralelo entre esse personagem fictício do quadro e a totalidade dos negros do país inteiro. Inclusive, dá a entender que a tal audácia e a tal capadoçagem só são possíveis de existir por causa do 13 de maio, ou seja, a elite nacional e os formadores de opinião do Brasil, como não conseguiram digerir bem a abolição oficial da escravidão e o trabalho forçado, passaram a rotular os negros brasileiros como preguiçosos, desonestos, selvagens, agressivos, imprudentes, imprestáveis, audaciosos, Capadócio, etc. e tal. Isso tudo vai criando uma imagem simbólica sobre uma parte, uma parcela da população brasileira que deixa marcas até os dias atuais. A gente está cansado de saber que os estereótipos raciais, assim como qualquer outro estereótipo, tem como função primordial definir os lugares que cada grupo étnico-social irá ocupar na sociedade. O lugar social, o lugar econômico, o lugar simbólico, e aqui vai uma análise minha, pois está muito claro, pelo menos para mim, que a autoestima, a ambição e as expectativas de vida das pessoas que são vítimas dos estereótipos, sejam quais forem os estereótipos, estão atreladas à diminuição das ambições no campo financeiro, no campo da formação escolar, no campo cultural. Com isso, acaba havendo uma probabilidade maior de se limitarem as opções no campo profissional, na circulação dos espaços sociais, etc. Portanto, erradicar os clichês e os comportamentos que são associados às vítimas através de estereótipos deveria ser prioritário para qualquer sociedade, e essa mudança precisa começar a acontecer nos lares, nas escolas, no poder legislativo, enfim, nos diversificados espaços sociais.
Por isso, concordo plenamente com o pesquisador Kleber Antônio de Oliveira Mâncio, quando ele diz que cada vez que Arthur Timóteo pintava o rosto de um transeunte negro sorrindo, que pintava um menino negro em situações comuns do cotidiano, ou toda vez que pintava uma garota afrodescendente leitora, estava se contrapondo aos estereótipos raciais que tentam impor um lugar e um comportamento específico relacionado a todas as pessoas negras do país. O nosso outro biografado, João Timóteo, desenvolveu bem menos trabalhos em relação à figura do negro na sociedade brasileira, mas o interessante mesmo é notarmos que eles não foram indiferentes a essa problemática social. João e Arthur Timóteo, no conjunto da obra, produziram retratos tanto de personalidades quanto históricos e de costumes, nus artísticos e paisagens, sem jamais estabelecerem fielmente alguma corrente estilística das artes plásticas. Além disso, também foram decoradores. Conquistaram fama, adquiriram prestígio nacional e internacional, tanto que grandes colecionadores do Brasil e do exterior adquiriram diversas obras deles. Além do mais, também ascenderam socialmente. Pessoal, entre outras questões mais técnicas que detalharemos logo mais à frente, o que faz Arthur e João Timóteo serem considerados como precursores do movimento modernista no Brasil é justamente o fato de que em diversas obras, já na fase da maturidade artística, há em ambos a intenção consciente de se afastarem dos padrões mais formais da pintura das escolas clássicas e, ao mesmo tempo, flertarem com as propostas de rompimento estético realista sugerido pelo impressionismo e potencializado pelos movimentos de vanguarda europeia. Segundo o jornalista, professor, curador, perito, escritor, historiador e crítico de arte brasileiro José Roberto Teixeira Leite, é atribuída principalmente nas obras de Arthur uma tendência vanguardista que se aproxima do estilo expressionista. Por causa do uso de um colorido dramático, de um desenho quase taquigráfico e de uma caligrafia pictórica nervosa e encrespada. Essas características presentes nas obras, principalmente de Arthur, mas que também servem para avaliar a obra de seu irmão João, uma vez que ambos tinham um estilo muito semelhante, gerou diversas críticas de alguns avaliadores de obras de arte, nessa época em que Arthur já estava em uma fase extremamente madura, assim como João, já bastante seguro da linha que queria desenvolver em suas telas. Alguns críticos chegaram até a atribuir esse proposital desvio do padrão clássico de pintura proposto por Arthur e por João como falhas de simetria e verossimilhança. Avaliavam também que havia falhas de volumetria. Segundo o crítico de arte José Roberto Teixeira Leite, Arthur, na verdade, nunca pautou a sua arte pela cega obediência aos cânones acadêmicos, pouco lhe importando a fidelidade ao modelo ou a plasticidade de suas figuras. Toda a sua preocupação ia, muito ao contrário, para a cor e para a textura, e através dela, para a expressão. Em 1919, os nossos biografados fundaram, com um grupo de artistas plásticos brasileiros, a Sociedade Brasileira de Belas Artes. Um ano depois, em 1920, ambos deram continuidade à reforma do Salão Nobre do prédio Fluminense Futebol Clube. Desse período em diante, Arthur começou a apresentar gradativos problemas de saúde e, com isso, a sua produção artística foi sendo reduzida na mesma proporção em que a sua saúde mental ia se deteriorando. Arthur participou pela última vez da Exposição Geral no ano de 1921 e faleceu no ano seguinte, em 1922, exatamente no ano do marco oficial do movimento modernista no Brasil, em que ocorreu a Semana de Arte Moderna. O nosso biografado Arthur morreu aos 41 anos internado no Hospital dos Alienados do Rio de Janeiro com o diagnóstico de demência paralítica. O percurso artístico de João foi extremamente afetado tanto pela morte de seu irmão quanto pela morte de sua filha, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Da mesma forma que seu irmão, João Timóteo também começou a apresentar problemas de saúde mental, também sendo internado no Hospício dos Alienados do Rio de Janeiro, em 1930, ou seja, 8 anos após a morte de Arthur. Um detalhe a acrescentar, pessoal, é que, assim como o romancista Lima Barreto, os irmãos Timóteo da Costa também foram internados no Hospício dos Alienados, no período em que o diretor era o psiquiatra baiano Juliano Moreira. João Timóteo ficou 2 anos internado, vindo a morrer nesse hospital em 1932. Olha só, pessoal, a trajetória de vida dos artistas plásticos afrodescendentes Arthur e João Timóteo da Costa ainda é pouco explorada no universo acadêmico e quase totalmente nula, apagada mesmo, em livros didáticos. Mas aos poucos vai ganhando um rumo de necessária e promissora investigação qualitativa. Ainda precisamos saber muito mais detalhes, por exemplo, sobre o que levou os dois irmãos a terem problemas de saúde mental em períodos tão próximos, cujo diagnóstico, pelo menos em relação a Arthur,
foi diagnosticado, foi configurado como demência paralítica, também conhecida como doença de Ball ou paralisia geral. Como não consegui encontrar informações mais detalhadas em material acadêmico sobre o que levou Arthur a ser diagnosticado como portador da demência paralítica ou paralisia geral, decidi buscar mais informações em sites especializados sobre essa doença. Daí a gente descobre que a paralisia geral é uma forma de neurosífilis, uma infecção do cérebro ou medula espinhal e que geralmente ocorre em pessoas com sífilis não tratada ou tratada de forma insuficiente durante vários anos. Lembrando que a sífilis é uma infecção bacteriana que se transmite frequentemente através de contato sexual e não sexual também. Pois é, pessoal, outra coisa que eu descobri através de sites especializados é que a demência paralítica é o tipo tardio da neurosífilis. E é chamado assim porque o sintoma da demência paralítica pode ocorrer de 10 a 30 anos após a infecção de uma bactéria chamada cientificamente de Treponema pallidum. Essa bactéria, por sua vez, pode ser transmitida verticalmente da mãe para o feto por transfusão de sangue ou por contato direto com sangue contaminado. Observem que dentro dessas variadas possibilidades fica muito difícil se ter uma ideia mais precisa sobre a forma com que Arthur foi contaminado por essa bactéria vindo a desenvolver tardiamente a demência paralítica. Se com todo o avanço científico que temos atualmente, ainda hoje é um grande desafio apresentar um diagnóstico preciso sobre a neurosífilis, imaginem então há quase 100 anos, quando Arthur veio a falecer. Mas é como eu falei anteriormente, gente, em relação à biografia desses nossos dois artistas, ainda há alguns pontos essenciais a serem desvendados. Porém, é importante frisarmos que, pela enorme relevância que nossos biografados tiveram como marco divisor da história das artes plásticas no Brasil, sendo apontados por muitos críticos de relevância nacional como precursores do movimento modernista, acredito que muito em breve eles ocuparão o devido papel de destaque que sempre mereceram, não só no universo acadêmico, como também entre o conhecimento coletivo da grande massa populacional brasileira. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!